A estruturação de uma agência ou de qualquer outro negócio passa por diversos processos. E o contrato jurídico, a assessoria jurídica é um deles. Em mais um episódio do Pode Alinhar, nós trouxemos um convidado muito especial, que é o nosso parceiro de negócios, para falar justamente sobre isso. Bem-vindo, Alan. Bom dia, Josi. Bom dia, Elaine. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para estar aqui com vocês. E vamos falar de contratos para agências, então, né? É um processo muito importante, né, Alan? Porque eu acho que uma das coisas que mudou, que foi decisivo quando a gente passou a ter a assessoria jurídica, é a segurança, né? Vou enviar isso para o meu jurídico. Uhum. Vamos conversar com o jurídico primeiro. Esse respaldo, né, essa segurança que o contrato traz é muito importante para qualquer negócio, principalmente para uma agência que trabalha com tantos nichos, com tantas variações, né? Quando a gente fala em contrato, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a necessidade que surge quando alguém procura um contrato? É segurança. Inicialmente, de primeiro momento, quando você está fazendo um negócio, você quer um contrato, a natureza para alguém buscar um contrato, né? Esse motivo latente é a segurança. Então, eu quero um contrato para me resguardar, né? Aí, quando a gente entra na seara da prestação de serviços, especificamente falando, aí a gente já vai falar de transparência com o cliente, a gente já vai falar de gestão, porque o contrato nada mais é do que o reflexo da sua operação. Então, uma operação que funciona reflete num contrato eficiente, né? O contrato não é só para você conseguir cobrar do seu cliente em caso de inadimplemento. Por exemplo, tem muita gente que pensa assim, eu não vou fazer contrato porque eu não tenho nenhum cliente inadimplente. Mas às vezes você tem um gargalo na sua operação, às vezes você não consegue estruturar isso de forma um pouco mais concreta para alavancar os números aí da sua agência. Então, o contrato ele vem mais para auxiliar a gestão interna, né? Trazer segurança, gerar essa transparência com o cliente, do que servir como um documento ou uma parte burocrática nesse meio do processo, né? Eu ouvi de uma mentora que ela disse assim, Josi, sem contrato você não manda nenhum e-mail. E aquilo foi muito doído para mim, porque eu já fiz isso, entende, Alan? Se hoje a gente tem uma agência estruturada com um jurídico para providenciar os contratos, enfim, prestar toda essa assessoria, entendam que não era assim, né? Que a gente já sofreu muito com isso. E aí, quando ela me falou isso, foi muito forte. É isso mesmo? Sem gestão, sem um contrato assinado, não se manda nenhum e-mail? Não se manda nenhum e-mail, né? Na verdade, assim, sem contrato a gente não começa a trabalhar. Por quê? Às vezes parece uma certa radicalidade em cima dessa premissa, né? Mas veja, quando a gente trabalha com entregáveis, quando a gente trabalha com tempo, a gente tem um recurso escasso, né? Além de pessoas, a gente precisa de tempo e a gente não tem como comprar mais tempo. Então, aquilo que auxilia você a ganhar tempo ou deixar de perder tempo com algum problema que você precise resolver, né? Se isso pode ser resolvido antecipadamente, a gente resolve para não ter nenhum problema lá na frente. E é isso que o contrato vem fazer, né? A gestão de contratos, esse suporte que a Alinhar já tem um considerável tempo aí, por isso que vocês conseguiram construir toda essa trajetória nesse meio tempo, ele traz para vocês tanto um suporte de documental, né, para vocês conseguirem metrificar qual que é o crescimento, qual que é a segurança, e daí dentro disso eu trago um exemplo, né, nós já atendemos clientes que foram procurados por outros investidores, né, que tinham intenção de investir nesse negócio. Olha, eu vejo que a tua agência, ela tem um potencial gigantesco, quero investir nela, quero fazer parte dessa sociedade e a gente junto vai crescer muito mais. Chegou na parte documental, o faturamento da agência era muito bom, só que a parte documental fragilizava a agência, porque eles não tinham contratos para esses projetos com os clientes. Então, ali se perdeu uma grande chance de ter uma parceria muito forte, uma influência muito forte de um investidor dentro desse negócio, porque a segurança jurídica dele era muito fraca. Então, se você tem aí uma agência que fatura 100 mil, que fatura 300 mil, mas pode ter um risco, um prejuízo judicial calculável ali nesse meio valor, quem que quer assumir essa bronca contigo, né? Então, a nossa empresa, uma forma de metrificar, assim, né, a nossa agência, o nosso negócio, ele é bom quando outras pessoas podem entrar nele e conseguir levar ele de forma sustentável. E isso a gente consegue através da parte documental, especialmente na parte de contratos, né? Tu falasse dessa questão de tempo, né?
Porque por mais que em determinado momento, rompeu-se de alguma forma, houve inadimplência, ou até mesmo, né, desfez-se o negócio antes de começar, mas você já começou, você já tinha, né, criativos prontos, esse tempo, por mais que você não disponibilize para o cliente, já se perdeu, e isso não se recupera, né? Então, essa questão de transparência, e aqui na agência a gente sempre fala, a verdade encurta caminhos e o combinado não sai caro. O contrato é Justo. o combinado. Justo. E a máxima também de que prevenir é melhor do que remediar, né? Exatamente. É muito melhor a gente trazer um contrato para resolver problemas antes deles acontecerem. E quando a gente traz a realidade de um contrato, né? Nós vamos chegar aqui, quando nós chegamos na Alinhar ou em qualquer outro negócio, né? Trabalhando com prestação de serviços. A gente abarrota o gestor ali de perguntas que é para conhecer todos os lados ali, né? Entender como que funciona essa operação. Porque o contrato ele estabelece regras com relacionamento com o cliente, né? Se a gente estabelecer coisas que na prática não acontecem, o contrato ele não tem eficiência. Então eu preciso que o nosso contrato converse com a sua operação. Alan, mas eu não consigo trabalhar dessa forma, né? Da qual você está me sugerindo que seria a ideal, por exemplo. Tudo bem, então a gente adapta. Mas nós precisamos que essa sua operação te traga segurança. Porque acredito que todo mundo empreende, né? Abre um negócio para conseguir crescer, né? Para ter vantagem financeira, para realizar um sonho. Então, os contratos, eles entram com esse suporte, assim, né? Dentro de uma construção, eles não são as paredes, eles são justamente o fundamento para a gente conseguir alavancar com segurança. Alan, quando a gestão de contratos chegou para a gente, o primeiro passo que nós tivemos que fazer aqui foi readequar. Então, eu tinha muitos contratos físicos, muito contrato em papel ainda, né? Tudo muito arcaico. Aí vocês vão pensar assim, nossa, uma empresa que trabalha com digital, né? Com um contratinho na gaveta assinado. E a primeira lição de casa foi revisitar todos esses contratos e reorganizar a casa. Queria que você falasse um pouquinho da importância de fazer esse papel assim de organizar a casa em relação a contratos, para então você conseguir trabalhar as outras áreas. A gente já não chega fazendo um contrato. A gente chega organizando o negócio ali para conseguir receber uma mobília nova dentro dessa estrutura. Então, é super importante que, às vezes, a gente cresce primeiro e depois a gente organiza. E tá tudo bem, né? Existe muito isso. Nem todo mundo consegue crescer de forma organizada. Mas aí a gente tem que já se preocupar a longo prazo. Porque o contrato, ele geralmente dá problema no final. Se ele está mal redigido, ele vai dar problema lá na rescisão, né? Quanto que eu posso cobrar de rescisão do cliente? Ou o que eu tenho que entregar de material? Ou qual é a minha responsabilidade profissional dentro desse contrato? Será que eu posso ser responsabilizado enquanto PJ, né? Enquanto negócio ali, pessoa jurídica, perante algum incidente que aconteceu na rede social do cliente? A gente sabe que hoje a LGPD vem ganhando força, né? A parte de proteção de dados é algo que tem que ser alvo das agências de marketing, né? A gente está muito no digital. Então, por que a gente organiza a casa? Como eu disse antes, para o contrato ser eficiente na prática. Não adianta eu ter um contrato que estabelece um cronograma de atuação, um prazo, um número de alterações, né? Um número de entregáveis ali, se na operação isso não acontece. E muitas das vezes o negócio, o prestador de serviço, a agência, ele é o primeiro a descumprir o contrato. Quando a gente fala que a gente vai entregar X material, quando a gente fala que a gente vai executar determinado projeto em dado tempo, se eu passo isso e não comunico o meu cliente, eu sou o primeiro a descumprir o meu próprio contrato. E aí, se eu vou fazendo isso, essa relação vai ser, essa cultura com o cliente e cultura da própria empresa vai se sustentando dessa forma. Chega num momento que se torna insustentável para o negócio. E aí, como que você vai se posicionar? Né? Mas você sempre aceitou assim, a gente sempre fez dessa forma. O contrato previa diferente. Sim, mas a gente sempre fez dessa forma e agora você não quer mais? Como que você desliga um cliente? A gente sabe que às vezes é necessário desligar um cliente, às vezes o negócio adota um outro posicionamento, a agência quer seguir para determinado caminho. Hoje em dia a gente vê cada vez mais os negócios segmentando dentro de nichos e a parte documental é super importante para isso, porque você se preocupa sim em como você recebe o seu cliente, mas você se preocupa em toda a trajetória dele dentro da sua agência, dentro do seu negócio. Quando ele sair,
Ele tem que sair com a casa pronta para receber ele novamente. Como que a gente faz isso? Organizando, estruturando os processos internos, estruturando uma boa gestão e, aliado a isso, um contrato. Que a gestão se faz internamente, mas passar essa gestão para o cliente é através do contrato. A gente até conversou em outros podcasts aqui sobre essa fragilidade dos negócios, né? Que abrem-se muitas agências, fecham-se muitas agências, né? E o contrato, o respaldo jurídico, ele está muito atrelado a isso, né? Essa questão de gestão, de entendimento, de uma base, um fundamento mesmo do negócio. Quanto é perigoso, gostaria que você reforçasse essa questão do quanto é perigoso você não ter essa estruturação, você não ter esse entendimento. Quando a gente trabalha com gestão de contratos, a gente passa a criar um mapeamento de riscos, né? A gente cuida de uma gestão de riscos dentro desse negócio. Por quê? Eu preciso chegar para vocês e dizer qual que é o risco de não se ter um contrato. Ou qual que é o risco de determinada operação funcionar num formato A ou num formato B. Porque a gente tem que saber que, às vezes, determinados riscos valem a pena a gente correr, porque o impacto é baixo. Então, se o impacto é baixo, a gente pode correr tal risco. Agora, você sabe quais riscos você consegue escolher dentro da sua agência hoje? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quanto que pode impactar financeiramente e moralmente para essa agência, né, o atraso de uma entrega? Isso a longo prazo, isso a curto prazo, a entrega às vezes de um site, de uma identidade visual, de uma campanha política, o que tudo pode gerar de prejuízo, não só financeiro, mas eu sempre digo que é tudo financeiro, né? Se a gente teve prejuízo de tempo, financeiro. Se a gente teve prejuízo de rescisão de contrato, é financeiro. Se a gente teve um prejuízo de nome, que a nossa empresa, a nossa agência foi mal falada aí no mercado, a gente tem um prejuízo financeiro. Então, tudo vai bater no financeiro. Só que existe um escudo para isso, que é justamente o amparo jurídico, né? Ele não serve para trazer a lei para vocês. Ele serve para adaptar vocês da melhor forma dentro da operação, junto com o que diz essa legislação. Então, entender sobre contratos, entender sobre o marketing digital, entender sobre o direito digital, né? Como que funciona o mercado e também entender o perfil de cliente. É fundamental. Essa palavra entender, eu acho que ela é decisiva, porque você precisa entender para poder acompanhar, cobrar, adequar internamente, fazer essa ponte com o jurídico. Mas não necessariamente você precisa fazer isso, porque a gente volta naquele ponto de sair fazendo de tudo um pouco, te deixa também muito vulnerável, porque é um contrato muito específico. Cada cliente ele vai demandar algumas questões ali e isso precisa desse respaldo, porque se a gente cai para um contrato genérico, um modelo de internet extremamente perigoso, ainda mais agora... A Josi sabe que eu adoro o modelo de internet, né? Ainda mais agora que a gente tem essas questões de IaaS também, né? Muitas pessoas pensam que, tá safe. Mas não está, né? Às vezes você tem até ali um papel assinado, mas que não te traz segurança nenhuma, não tem respaldo jurídico. Tem uma validade, né? Isso. Então, essa é a importância de realmente contar com um profissional, porque saber onde é a sua área de atuação e esse limite. Entender sim para acompanhar, mas não fazer pela fragilidade. Isso, pegando o gancho dessa palavra, né? A gente precisa entender aonde que esse contrato entra no nosso processo. Aonde que o jurídico entender, né? Qual é o melhor momento para o jurídico atuar em conjunto aqui com a agência. Então, quando a gente vai falar de validade de contrato, a gente tem que diferenciar bastante o que é um contrato e o que é um título executivo. Por vezes, a gente consegue fazer os dois num só, que é o que a gente sempre faz dentro de uma gestão de contratos. Agora, se a gente pesquisa um contrato, né, de qualquer forma, na internet, que ele não é personalizado para a sua operação, porque o que a gente vê nos contratos de internet, né, modelos mais generalistas, eles preveem o objeto ali, né, um objeto não muito específico, porque a gente tem campanha de tráfego pago, por exemplo. Tá, mas o que exatamente você vai prestar? O que o cliente tem de expectativa que o teu contrato vai te assegurar de que, não, é isso que eu preciso entregar, além disso, eu posso cobrar uma demanda extra, ou eu posso me recusar a trabalhar porque minha agência de fato não trabalha com isso, né? Então, detalhar esse tipo de objeto. Aí, a gente, dentro de contratos de internet, a gente tem o valor, o prazo ali, algum formato de rescisão, mas na prática, assim, isso vai funcionar para ti? Isso vai se tornar eficiente? Então, ele não acaba se tornando um título executivo. A gente tem um cuidado muito grande com assinaturas. Nada contra se fazer assinatura a próprio punho, assinatura física, desde que ela seja válida para esse contrato ser válido depois. Porque, veja, só nessa brincadeira de validade de documento eu consigo ganhar muito tempo depois.
Se eu tenho um contrato e eu preciso cobrar esse contrato depois, seja por qualquer motivo, e ele não foi construído a ponto de se caracterizar como um título executivo, que é o que a gente chama no jurídico, eu vou precisar passar por uma ação de conhecimento. A outra parte é citada, ela tem que se manifestar, volta para você se manifestar dentro desses prazos, brincando você perdeu um ano. Se a gente tem um contrato que é um título executivo, eu passo direto para a cobrança. Esse seu devedor, né, essa outra parte, ela é intimada diretamente para fazer o pagamento. Então, você já ganha um grande tempo. Por que que o contrato entra numa parte estratégica? Porque a gente precisa ganhar tempo com ele, a gente precisa ganhar eficiência, né? Então, entender em que momento que entra esse contrato, entender como que eu tenho que construir esse contrato para ele ser eficiente para o meu negócio. É gasto de tempo, de energia, às vezes até mesmo um relacionamento ali com um cliente que poderia, né, sair, daqui a pouco volta para a agência ou fica com outro serviço, né? É um ruído que não precisava, né? Era o que eu ia comentar, assim, em outro momento, até já verbalizei isso pro Alan, né? Que eu já perdi tempo, dinheiro e paz por falta de um contrato, né? Então, chegou um momento que eu falei, não, chega, não dá mais para ser assim, e a gente foi atrás e tal, e organizou. Sempre tivemos, né? Mas como eu falei, de uma forma diferente que não nos dava esse respaldo, esse suporte que nós temos agora. Assim. Então, a importância de estar em dia, né, Alan, de não mais sofrer com a finalização de um contrato ou com a entrada de um novo cliente, por exemplo, e deixar tudo isso muito bem claro. Porque, como diz a Elaine, o que o combinado não sai caro, né? Sim, e o que acontecia antes era que vocês operavam esses contratos, né? Então, vocês chegavam um novo cliente, vocês editavam, vocês buscavam assinatura. Aí, às vezes, o dono da agência assinou, mas o cliente não, e daí a gente fica cobrando. Daí, quando vê, você já está no terceiro mês de produção e aquele contrato está lá ainda, e daí agora eu preciso fazer um aditivo, eu preciso rever isso e esse contrato ainda não foi assinado, daí muita coisa já mudou na agência. Então, né, essa operação do dia a dia, a gente diz que a gente pode delegar aquilo que é delegável, né? Às vezes é muito difícil para vocês delegar a parte de criativo, delegar a parte de relacionamento com o cliente, o comercial, a parte de criação, mas o financeiro é delegável, o jurídico é delegável, né? Outras estratégias dentro do negócio que são pilares importantes para a gestão são delegáveis. Então, a gente entra ali com um suporte de gestão de contratos por entender que você se sente muito mais segura em ter um jurídico fazendo o teu contrato, coletando a assinatura do teu cliente, já num processo que entra na sua metodologia de atendimento, porque o contrato tem que ser rápido, o contrato tem que acompanhar o tempo da venda. Então, é assim, fechei o projeto com o cliente, contrato, depois ele já entra na minha operação, né? Então, uma vez eu ouvi de uma cliente que ela me disse o seguinte, quando eu saí da operação, eu quase quebrei minha agência. E aí eu fui entender o porquê que ela disse isso, né? Que a gente sempre escuta que você tem que sair da operação, foca em sair da operação, estruture o seu negócio para sair da operação. Mas calma lá, de que forma que você vai sair da operação? Delegar toda a sua operação e focar somente na gestão? Quando você sai desse campo de batalha, né? Muita coisa você perde do seu negócio, né? Desse feeling, dessa cultura que a sua empresa tem. Então, a gente delega aquilo que é delegável, né? Muitas operações dentro de agência, elas podem ser delegadas. A gente tem profissionais específicos que cuidam de copy, de design, né? E assim por diante. Mas o que eu posso delegar, né? O jurídico eu consigo delegar. A gestão de contratos eu consigo delegar. A minha gestão financeira eu consigo delegar. Porque daí eu consigo focar mais em auxiliar a minha operação. Porque o meu cliente está ali. O meu cliente está na operação. Ele não está no jurídico, ele não está no financeiro, ele não está no contábil, ele não está em nada disso que é aparato de negócio. Ele contratou a Alinhar, contratou a agência porque ele quer a arte, ele quer a campanha de tráfego, ele quer um site, ele quer uma identidade visual. Então, ele foca no produto de vocês, que o serviço nosso acaba sendo um produto no final das contas, né? Agora, a operação que existe por trás, quem está fazendo... Eles não querem saber, eles querem o resultado entregue ali, né? Exato. E até porque a gente vive um momento assim, né, Alan, que focado muito mais na entrega do que exatamente no processo que você está fazendo. Então, se você me contrata, você tem que cobrar aquilo que foi contratado e não exatamente o meu processo, o meu operacional. Sim. E hoje nós temos clientes muito mais instruídos. É muito mais fácil você se instruir hoje em dia, né? Então, chega um consumidor, chega um novo cliente, ele já sabe onde ele pode cobrar. E não que a gente não vá fazer isso, mas pense que é um desgaste de tempo, de atenção que você não precisa
muitas vezes, né? Tendo um procedimento bem desenhado, tendo serviços bem delegáveis ali, que você consegue cumprir todo esse guarda-chuva ali para o teu cliente estar bem amparado, né? E era o que eu ia comentar também, né? Nós, enquanto empreendedores, a gente tem aquela ânsia, especialmente para quem está começando, assim, de ter que fazer todas as coisas. E você não precisa dar conta de tudo sozinho, né? Existem muitas parcerias. A Alinhar, ela sempre foi moldada desde o início, né? A gente tem uma veia associativista muito forte, e isso sempre esteve conosco, está no nosso DNA. E eu sempre encontrei muitos parceiros de negócios. E eu entendi muito rápido que talvez você não precise ter tantas pessoas internas do teu lado fazendo coisas se você conhece, tem amigos, tem empresas parceiras e tudo mais. E o quanto que isso faz a diferença, né, Alan? Entender que você não precisa fazer tudo, você não precisa dar conta de tudo e você pode terceirizar essas funções. E é um alívio quando a gente entende isso, né, Elaine? Porque daí a gente começa a pensar assim, certo, então o que que eu quero fazer, o que que eu preciso fazer, o que precisa ficar aqui interno e o que eu posso terceirizar, né? Aí sim você já começa a fazer um mapeamento, já começa a estruturar o seu negócio porque não é simplesmente você tá na sua operação, isso aqui me dá muito problema, então eu vou terceirizar isso aqui, não. Talvez a tua atenção tenha que estar aqui e outras coisas você tenha que delegar, né? Às vezes a gente tem aí gestores de agência, não, eu gosto muito de estar na criação, eu quero estar na criação, sou criativo, quero estar no design, ou quero estar na copy, eu quero estar em alguma fase desse procedimento. Perfeito. Às vezes não é esse o teu problema. O teu problema é o backstage, né? É o back office. Então a gente tem que cuidar com isso, assim, estruturar um negócio para saber o que que a gente consegue abrir mão, né? Essa estruturação, ela é essencial, né? Porque esse entendimento de onde o gestor precisa estar e onde ele pode estar, né? Porque delegar esse financeiro, esse jurídico, vai te trazer tempo, né? Até tu comentava, são vocês que buscam assinatura, vocês que fazem esse acompanhamento. Olha quanto tempo se economiza só nesse processo. Só no você não ter que estar correndo atrás do cliente para fazer uma assinatura de um contrato de um negócio que já foi fechado. Em contrapartida, esse limiar entre você não estar atolado de coisas, até mesmo do operacional ou desses processos administrativos, para que você possa olhar o macro, né? Para que você possa realmente acompanhar, tomar as decisões nos tempos que precisam ser tomadas e entender esse processo que está acontecendo dentro da tua agência. Porque se você está soterrado de demandas, você está só única e apagando exclusivamente no incêndio. operacional e apagando incêndio. Aham. Então, falta esse olhar. E o ser gestor é justamente isso, entender aonde eu tenho que estar para poder cuidar desse meu negócio, para poder dar o apoio, passar as informações para o jurídico, assessorar a minha equipe e manter o negócio funcionando, né? Essa tua fala é perfeita, né? Porque hoje a gente tem uma gestão muito mais linear, né? A gente alinha isso para ela ficar bem linear, porque a gente não tem mais gestor, aí um outro cargo, aí um outro cargo. A gente tem todo um time que tem que caminhar para o mesmo resultado. Então, por que que eu digo isso? Porque o contrato ele tem que acompanhar o tempo da venda. Não adianta eu ter um comercial dentro de uma agência super empolgado, super engajado, se daí o jurídico dessa minha agência demora uma semana para analisar um contrato e reenviar. Mas aí quando eu chego para um novo cliente, né, que a gente fala assim, ó, em até 48 horas o teu contrato está assinado, porque é uma média que nós temos internamente. Aí ele pensa assim, não, 48 horas é muita coisa. Tá, então vamos ver quais os contratos assinados você tem na sua agência. Quando foi o último envio para cliente? Ah, esse aqui eu esqueci, já tem 2 meses, já tem 3 meses. Então 48 horas eu acho que já não é muito. É bem rápido. E a gente faz um mapeamento, como a gente trabalha muito com essa gestão de contratos, a gente tem aí praticamente 80% dos contratos enviados assinados em menos de 24 horas. Por quê? Porque a gente tem esse monitoramento, né? Vocês não têm tempo de ficar olhando se o cliente assinou ou não, porque vocês precisam estar preocupados se a operação está funcionando, a operação do produto que vocês querem entregar. Então nós, quando vem um serviço especializado, focado em entregar uma única coisa para vocês, aquilo a gente tem que entregar o melhor possível. Então, assim, tanto é que, né, Josi, a gente mandou um contrato à tarde, se no outro dia de manhã não está assinado, Josi, fulano não assinou o contrato. Ou, Josi, fulano abriu o contrato, mas não assinou, a gente consegue visualizar aqui. A gente precisa entregar isso porque é com isso que a gente trabalha. A gente precisa que esse contrato seja fechado, seja assinado para a tua operação começar a rodar e a gente cumprir o contrato conforme ele foi combinado. Então, essa linha de profissionais ali caminham sempre no mesmo caminho para cada um ganhar tempo e conseguir executar a sua função da melhor forma possível, né?
Tu comentou antes em off, né, Alan, de uma frase muito específica da Kari mesmo, né, que também já Sim, participou aqui sim. do podcast. Tivemos um episódio específico com ela sobre o lançamento do livro, né, de estruturação de agência também, e que é uma frase determinante para você manter o seu negócio ativo ou não. Como é que é essa frase? Como é que é essa Ela, história? a Karen, de vez em quando a gente troca uma ideia também, né? Porque como a gente atende outras agências já tem um tempo, justamente nessa parte contratual e o contrato está diretamente ligado à operação. Então, teve uma cliente, isso começou com uma cliente dizendo assim, ok, eu entendo a importância do contrato, mas na prática, ele é eficiente, né? Olha, quem vai me dizer isso é justamente você, porque isso é um trabalho a quatro mãos. Não adianta eu te entregar e criar um contrato personalizado para o teu negócio se você não executar o contrato de acordo com a sua operação. Então, o que vai tornar o contrato eficiente é o seu posicionamento perante o cliente. Olha, é assim que o nosso procedimento funciona, né? É assim que a nossa agência funciona. O senhor quer tal resultado em tal data, é assim que nós vamos entregar, né? Existe aí uma flexibilidade, lógico, de atuação, né? De entender qual que é a expectativa do cliente, mas isso é feito pré-contrato. Depois que entrou na operação, depois que a gente já tem um contrato, ali a gente tem uma promessa com o cliente. Então, quando a gente não se posiciona, a Kari trouxe esse questionamento que é o seguinte: você prefere perder o seu cliente ou a sua empresa? Porque a longo prazo, falta de posicionamento quebra negócio. Daqui a pouco, você está com um prazo, com o cliente A você tem um prazo, com o cliente B você tem outro prazo. No contrato são todos iguais, mas na prática não é. Então, se na prática não é, o contrato não funciona. A prática precisa obedecer o contrato para que ele seja eficiente. Então, eu gostei muito dessa pergunta, ela é muito profunda, porque, de fato, quando a gente deixa de se posicionar, nós somos os primeiros a estar descumprindo nosso contrato e a gente está deixando o negócio de lado para atender o cliente. Quando o nosso negócio se prejudicar financeiramente, o cliente não vai se preocupar com essa questão, né? E esse ponto, assim, eu acho que ele é até agressivo, né? Uhum, de certa forma, Porque né? Ele cutuca numa ferida bem... porque é justamente isso, assim, muitas pessoas elas vão deixando, né? O financeiro ele é essencial, você roda com ele todo dia, mas o jurídico você vai deixando, né? E é justamente, eu acho que essa questão a médio e longo prazo de uma saúde que também vai impactar no financeiro, né? Uma saúde financeira, uma saúde da tua idoneidade, da tua Uhum. paz, né? Essa questão que tudo isso traz, que tudo isso engloba, não é um ponto que pode ser ignorado, né? Nós tivemos um cliente recentemente que ele levou um tempo, assim, até entender, né, a importância dos contratos. Nós ficamos negociando muito tempo ali. Depois que isso entrou na operação, nós íamos começar a regularização dos contratos antigos, até que ele levou um processo civil, judicial, por conta dessa questão contratual. E no mês de dezembro, onde ele não teve um número significativo de vendas, assim, tava perdendo um pouco de colaborador, não tava num momento bom da agência, porque a gente sabe que tem altos e baixos também, né? Todo mundo passa por isso. Ele teve 20 mil reais de indenização no mês de dezembro. Então, assim, nunca aconteceu nada até acontecer. Você vai estar preparado para quando isso acontecer, né? Então, não adianta só botar dinheiro em caixa. A gente tem que se preocupar com algum possível passivo nesse meio do caminho. Então, é prevenção. O contrato, ele vem para prevenção. Assim como outras áreas, né? Nós aqui estamos estruturadas, estamos adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Nunca aconteceu nada, eu vou falar baixinho, que é para não acontecer, mas é aquela ação preventiva, né? Então, assim, aconteceu, você está amparado de alguma forma, você está preparado para aquilo. Porque imagina o caso deste cliente do Alan de em pleno dezembro levar uma ação e aí você realmente quebra o seu negócio. E aí entra aquela pergunta, né? Você prefere perder o cliente ou perder o seu negócio? Exato, né? Se tivesse uma operação bem desenhada, um contrato bem estruturado, porque não tinha sido feito contrato com esse cliente. Tinha sido feito, mas não tinha sido assinado. Ou seja, a gente não tem contrato, né? Contrato verbal no judiciário para a gente discutir dói, né? Então, isso vem, assim, de um movimento, de uma conscientização. A LGPD também é um exemplo muito claro disso, ainda mais novo, né? Porque nós temos uma cultura brasileira de que enquanto não doer, eu não vou comprar remédio, né? Enquanto eu não tiver nenhum problema, eu não vou praticar uma atividade física. Mas o contrato, o financeiro, a proteção de dados, essa gestão de negócio é aquela nossa constância que a gente tem que fazer porque o negócio precisa. Não É o adianta. seguro do carro. É o seguro do A carro. gente paga para não usar, né? Então, é o teu respaldo. Se der alguma coisa, tá ali, né? Ele vai te auxiliar na operação, né? Mas que você nunca precise dele para resolver um problema. Mas
quando precisar, ele já vai ter um caminho traçado. Porque o contrato, ele já prevê quais são os possíveis problemas. Não é só para estabelecer, olha, por exemplo, o que é mais claro da gente ilustrar é a questão de pagamento, né? Olha, você vai pagar tanto por mês, até dia tal, de tal formato, né? Se é boleto, transferência bancária, enfim. Mas e se isso não acontecer? Eu não preciso prever só o atraso. Será que o inadimplemento pode gerar suspensão dos serviços até o regular pagamento? Se você não tiver isso em contrato, não pode. Já é uma condição que pode ser caracterizada como abusiva e imparcial junto com o cliente. Outras questões que você precisa antever, né, em caso de rescisão, qual vai ser, o que eu vou te entregar de material? Ou o que eu espero do meu cliente para que o meu serviço funcione? Olha, a gente está jogando lead qualificado a torto direito, mas o cliente também não tem um procedimento, não tem gente qualificada para receber esses clientes quentes ali querendo cobrar. Ele vai culpar quem? A agência, né? Então, assim, como que a gente tem esse meio termo ali, que é através da nossa operação, volto a dizer, com um contrato bem alinhado. Ainda falando em contrato, a gente fala aqui muito de resguardar a agência e resguardar o cliente também, né? Porque um contrato ele prevê aí ambas as partes. A gente passou por uma situação também de um cliente que não. Foram pouquíssimos clientes neste decorrer daí de 9 anos de agência que nós tivemos que demitir, né? E neste ano de 2024, inclusive, aconteceu um caso e nós tivemos que fazer essa demissão do cliente porque, na verdade, ele não deu fit e tal. E o quanto que o jurídico nos auxiliou neste processo, né? Então, até para isso, até para talvez retirar um cliente da tua carteira, porque também é importante, tão importante quanto contratar, é saber o momento de talvez de retirar, né? É saudável para o teu negócio. O quanto que esse processo foi importante, né, Alan? Vocês nos acompanharam, nos deram todo o preparo, enfim, fizeram essa conversa com o cliente e foi amigável e foi uma situação tranquila de resolver, né? Coisa que, se não tivesse um jurídico, se não tivesse um bom contrato redigido, não teria acontecido. As coisas fluem, né, quando a gente já vem com olhando para o negócio de vocês também, porque às vezes a gente pensa que ofender cliente é algo muito ofensivo, né, o cliente pode se ofender, a gente pode ter uma visão negativa aí perante o cliente, mas às vezes você também é o cliente que, se você parar para pensar bem, eu gostaria de ser demitido se a expectativa que eu tenho não é essa agência que vai me entregar, não é esse serviço que vai me entregar. Então, essa honestidade, eu sempre digo que isso é muito honesto, isso é muito transparente. Você chegar para o cliente e dizer, olha assim, o que você espera da nossa agência, infelizmente não é o que a gente pode entregar, tá? O nosso contrato estabelece isso e aquilo, a gente vai trabalhar por determinado prazo, eu vou te entregar determinados materiais e a gente vai encerrar a nossa relação nas seguintes condições, né? Se precisar, volto, né? A gente sempre vai estar disponível para trabalhar nesse formato. Porque às vezes acontece um ruído de comunicação de você não entender exatamente o perfil do cliente, ou para trazer para dentro da sua agência, né? Porque tem que dar esse fit, esse match, né, entre agência e cliente. E às vezes a gente está muito preocupado em vender, preciso trazer cliente para dentro, quero recorrência, né? Eu quero aumentar faturamento aqui, mas você vê que este cliente, aquele cliente X, aquele cliente Y, não vai te levar para aquele ponto onde você quer chegar, né? Eu sempre digo, cara, se você quer nichar o teu negócio, se você quer trabalhar com um perfil de cliente específico, bom, por primeiro motivo, ele vai te acertar muito mais fácil. Você não tá procurando todo tipo de cliente, você vai olhar no meio da multidão, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Então, você consegue entregar algo muito mais personalizado para ele, né? Mas para chegar nisso, você precisa estruturar o seu negócio. E daí nada melhor do que os contratos junto aí para conseguir contratar e demitir os clientes, que é o que faz a ponte aí de relacionamento com o cliente. No fundo, é isso, né? Eu acho que para a gente já ir, né, encerrando a nossa conversa, assim, essa questão, quando a gente toca nesse assunto, né, do contrato ele respaldar a tua operação, é muito nisso, né, Alan, até para facilitar a minha conversa com o cliente, para eu explicar para ele o porquê que as coisas funcionam assim, porque o nosso processo está estruturado dessa forma, não tirei vozes da minha cabeça, porque o meu contrato prevê dessa forma. Então, se você quiser mudar alguma coisa, a gente pode negociar, mudar, mas vai ser anexado documentado para a tua segurança e para a minha. Uhum. Eu acho que esse posicionamento, essa
esse respaldo mesmo de tornar a conversa mais fácil, porque às vezes é aquele contrato que não estava assinado, que acontecia de qualquer forma, daí agora a gente está estruturando, até para quem vai passar por esse processo, que vai, né, começar um processo de adequação, de reestruturação dos seus contratos, não tenha medo, porque é justamente você ter esse ponto para chegar para o teu cliente e dizer, olha, nós fazíamos dessa forma, nossa empresa está se reestruturando e a partir de agora o nosso contrato prevê isso. Preciso que você assine para sua segurança e para a minha, né? Então é um processo também muito tranquilo porque a palavra contrato, ela te traz, ela te dá esse norte para iniciar essa conversa, né? Perfeito, ótima colocação. E a gente vem falando nessa conversa aqui hoje de muitos problemas assim que contratos solucionam. Mas a gente tem cases também de como que você mudou a percepção de valor do seu cliente quando você passou a utilizar contratos, quando você teve um jurídico. Às vezes você sai de um profissional e passa a se tornar uma agência, passa a se tornar um negócio sério, porque quando é um empresário que te contrata, né, que eles também têm um corpo jurídico, às vezes interno, uma empresa maior, ou qualquer, né, outro profissional, eles vão olhar, poxa, eles têm um jurídico, né, então assim, e isso assim, te entrega um profissionalismo muito maior. Então, além de atrelar ele à gestão, você entrega outra imagem para o teu cliente, né, ele tem outra percepção de valor, ele pensa, opa, não, aqui tem uma estrutura, aqui é um negócio, ele não tá brincando de criar conteúdo, né? Aqui ele tá sabendo onde pisa. Às vezes até fator decisivo para a contratação, porque quando nós contratamos, nós queremos uma empresa séria, Sim, né? E sim. saber que existe esse respaldo jurídico, essa preocupação jurídica, também te define ali na hora de você escolher entre serviço A ou B, né? Perfeitamente, porque imagine se você é uma agência e não tem um contrato bem definido ali com seus clientes, e aí chega um cliente e ele que te propôs um contrato. Né? Eu penso que não existe nada que te rebaixa mais do que isso. Assim, não, a gente quer o contrato da nossa empresa. Se você tem um jurídico, se você tem um suporte para analisar, não, a gente consegue acatar esse teu contrato, mas a gente vai adaptar ele aqui também à nossa operação. Porque é muito complicado a gente vender um serviço nosso, uma operação nossa, com as regras do cliente. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Aí a Elaine falou muito bem que é justamente primeiro, entender todo esse contexto, né, onde a gente pode chegar com o contrato, e a Josi ainda acertou em dizer que a gente tem que ter esse suporte, que a gente tem que ter esse acompanhamento constante, porque a gestão ela vai mudando. A operação ela vai se adaptando e o contrato ele vem acompanhando, né? Ele vem aqui embaixo escrevendo tudo isso que está acontecendo. Alan, para a gente finalizar o nosso bate-papo, poderíamos ficar aqui por horas ainda falando, né? E contando cases de sucesso e insucesso que todos temos, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Eu conheço muitas agências, tenho muitos amigos de agências, né? Aqui regionalmente, enfim, estado, enfim, conheço também fora. E eu ainda tenho amigos que têm agência há muito tempo e que não têm contrato. Qual é o teu recado final para quem ainda não tem uma gestão de contratos qualificada e ainda acredita que o contrato, a proposta é válida como um contrato? Olha, tem muita gente que pega assinatura na proposta achando que tá se garantindo de alguma coisa, né? Mas eu acho que uma dica super importante que eu dou é pra gente só parar e pensar um pouquinho, né? O que de segurança você está proporcionando para o seu negócio? Porque se eu tô pensando só no agora, né? Eu não tô preocupado com algo lá na frente, eu de fato não me preocupo com a documentação, né? E é aquilo que a gente falou, nunca teve problema, então eu sigo nesse formato. Mas o contrato ele é segurança. E a máxima de que prevenir é melhor que remediar, ela é válida até hoje, né? Então, contratos resolvem problemas antes deles acontecerem. É justamente para não acontecer. Quando acontecer, a gente já tem uma solução prevista no próprio contrato. Então, quem sabe onde quer chegar, trabalha com contratos porque já está caminhando num caminho bem traçado aí. Empreender já é desafiador. Já é desafiador. Não vamos complicar um pouquinho mais, né? Não vamos abrir margem para a gente correr um pouco mais de risco, né? Vamos olhar com leveza. Exato. E assim, encerramos mais um Pode Alinhar. Baixe o nosso conteúdo, escute lá no Spotify, disponível também na plataforma do YouTube e nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Próxima.